Júpiter, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e eu estou aqui com mais uma entrevistada. Ela é linda, é maravilhosa, ela é uma pessoa que eu já considero praticamente parte da família. É uma pessoa que não apenas se acha, mas também tenho certeza de que é uma pessoa foda pra caramba. Eu estou aqui com a Ana Paula. Oi, seu querido. Adorei a apresentação, porque, né, realmente, eu acho assim, né, se a gente não se achar quem vai, então não é nem arrogância, é saber das suas qualidades. Exatamente, tanto que aqui na minha casa a única pessoa que acha as minhas coisas é minha mãe. Como ela me acha, então também, né? A minha já não perde a filha, mas não perde a piada. Então, pessoal, como eu falei pra vocês no episódio que está saindo na quarta-feira, é, eu falei que a gente ia falar um pouquinho mais sobre conlangs, que é uma coisa que vocês pedem muito pra mim. Ontem nós fizemos o início de como funcionaria o princípio básico e eu estou trazendo aqui uma convidada especial para a gente adentrar um pouquinho mais nesse assunto, porque nada melhor do que uma pessoa que estuda a língua portuguesa para falar um pouquinho sobre linguagem, né? Obviamente. E vamos adentrando um pouco disso, conversando um pouquinho mais, e obviamente chamarei a mais vezes para a gente bater mais papos divertidos sobre essa incrível área. Porque a pessoa gosta de falar, né? Gosta de conversar, pode chamar sempre. Chamou uma vez agora, abriu brecha, precedentes. Acontece, né? Você dá o braço, a pessoa já quer tudo. Ah, né? Professor, então, que não pode ver uma oportunidade de falar. Aí a É gente dois já, professores conversando, né? puta merda, vai ser um. Antes da gente entrar mais a fundo nessa questão da linguagem, queria saber, ô Ana, por que raios você escolheu seguir essa ideia de estudar a língua portuguesa? Por que línguas? Por que letras? Pois então, como todo bom adolescente indo para a fase adulta que não sabe muito bem o que é da vida, né? E tem aquela coisa de eu tenho que fazer faculdade. Então, assim, quando a gente tenta faculdade pública, tu pensa, vou tentar em alguma que eu tenha oportunidade de passar. A primeira vez que tu faz, tu vai na ilusão. Eu queria fazer jornalismo, porque o que eu gosto é de escrever, é de ler, mas pelo menos eu fiquei na área da humanas. Então eu já tentei, né, jornalismo, já tentei que eu fui depois, história. Eu inclusive fiz uns dois não, 3 semestres de história. Aí como tinha que ler bastante coisa, na verdade qualquer área de licenciatura tu lê muita coisa também. Aí eu pensei, vou ler umas literaturas também. Se é para ler bastante, eu quero ler livros literários além dos didáticos. Aí eu peguei e fui para letras. Sou bem apaixonada por ler desde sempre. Acho que isso é de família também, porque em casa sempre teve muito acesso a bibliotecas, a livros. Nunca fui muito nerd, porque tem coisa que eu não entendo. Entrei nesse mundo do RPG faz 2 anos, eu e a pandemia juntos. E então eu não sou muito nerd, não, mas eu gosto de ler bastante. Eu sou meio nerd. Eu não sento nem no fundão, nem na frente. Eu sou a galera do meio. Mas daí eu quis muito ir nessa área de português porque eu gosto de linguagens, de estudar sobre as coisas, de ter mais conhecimento sobre o que nos cerca. E eu acho que a língua ela abrange muita coisa de estudar a sociedade, sabe? E também acaba tendo o contexto histórico junto. E como eu comecei na história, eu achei que fazia sentido. E é legal porque quando a gente começa a estudar um pouco mais a fundo essa questão da sociedade, social, cultural, linguagem, história, você percebe que tem uma correlação tão forte entre elas que às vezes a galera pergunta: Ah, quando você vai construir uma cidade, começa por onde? Cara, de preferência por todos, porque uma coisa vai puxar a outra, né? Obviamente eu sugiro sempre começar por um ponto ou outro para já ir começando a ter já um arcabouço, mas obviamente lá pela meia da sua criação você já começou a correlacionar porque não tem como não fazer. Exatamente. Eu acho que é tipo criar mundos, que nem você faz bem no canal. É meio que como criar uma história de um livro, né? O pessoal que
faz escrita criativa, enfim, tu mesmo sabe que tu escreve os teus textos muito bem. Ou começa pela história, pelo enredo, ou tu começa pelo personagem, tem essa discussão, qual que começa primeiro. Mas eu acho que às vezes tu até pode escolher um para ter aquele ponto de partida, né? Porque senão tu fica só no campo das ideias e não coloca no papel. Mas chega uma hora que uma coisa eu acho que tem que começar a acompanhar a outra para tu conseguir ter clareza, né? Para continuar desenvolvendo o que tu estiver criando, no caso. Sim, existem diversos pontos de por onde começar a escrever uma história. Tem gente que começa pelo final. Ah, eu queria que acabasse assim. Então eles constroem um enredo para que aconteça o cume de terminar dessa forma. Tem gente que fala, ah, eu queria um personagem assim. Aí desenvolve uma história pro personagem. Tem gente que fala, ah, eu queria nessa época ou nesse espaço. Ou eu queria ter essa cena. Então são diversas formas diferentes de se começar. E eu acho que realmente a construção contínua dos três aspectos da história, que é o personagem, o cenário e a história propriamente dita, são os três pontos pivotais para construir uma história completa, né? E o gancho, hein? O que está sempre em qualquer dessa história, criação de mundos, o que tem que estar presente para poder ter um desenvolvimento? A linguagem. Olha aí. Certo, porque né, se você começa um texto, olha pro papel e começa a escrever blá, 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 um monte de letras soltas, você não tá escrevendo nada. E os teus personagens vão ter que conversar, vão ter que desenrolar, vão ter que trocar ideias. E aí já sai até a linguagem verbal, mas não apenas Sim, a e se o meu escrita, né? personagem for mudo? Mas tem a linguagem de Libras, no caso, se for brasileiro, mas a linguagem dos sinais, então, falando corretamente. Então, sim, você não tem como fugir. Caro, pessoa que está nos ouvindo, se o personagem ele é surdo, se ele é mudo, se ele é cego, não importa a deficiência, a limitação, ele vai precisar se comunicar de alguma forma e tudo isso é linguagem. Temos o braille aí para os cegos, né? Formato. Até porque a linguagem é não verbal também, né? Os símbolos, os signos. Aí a gente já entra numa área da semiótica que dá um pouquinho de dor de cabeça, mas vale a pena. Sim, mas a galera aqui é inteligente porque quando eu fiz os episódios falando sobre cores, formatos e simbolismos numéricos, eles falaram, quero mais! Eu falo, pelo amor de Deus, nós só Ah, temos 7 cores no arco-íris. muito bom. Quero todo mundo lendo, então, Noam Chomsky, Marcos Banho, para a gente fazer um clube do livro e discutir Vai estar, sobre. todos esses autores vão estar na descrição aqui e depois, sei lá, no final do mês, se a Ana empolgar, vai fazer um formulário quiz que a gente vai mandar para ver se vocês prestaram atenção no episódio, hein? É Ai, professora, né? empolgada, empolgada. A gente se empolga. É, falar de estudar, a gente se empolga. Eu não gosto de escrever artigo, TCC. A gente faz porque precisa, mas estudar é bom. Ler sobre essas coisas é bom. Sim, eu já sou do lado que precisa fazer um TCC quando, onde? Me fala, qual que é o tema? Ai, não tem que falar em terceira pessoa, socorro. Ah, sim. Mas o Rafael não vê problema em falar em terceira pessoa. Ah, muito bom. É bom que dá É, um equilíbrio. Na vida exatamente. tudo tem que ter um equilíbrio. E Ana, falando um pouquinho sobre essa questão da RPG que você falou que começou há um pouco Uhum. tempo, mas quando eu conversei com o Bunda há umas semanas atrás, eu estava Sim. conversando com ele sobre a questão de a forma como o Baldun se expressa, né? Tanto os Uhum. trejeitos quanto até mesmo a produção de voz que ele usa, né? Ô, Baldun! Tal. E aí eu queria saber, quando você começou a adentrar no mundo RPG e viu a galera começando as suas interpretações e as suas culturas, você sentiu falta de um quesito linguagem no meio do RPG ou você acha que é mais uma peculiaridade de jogador barra mestre? Eu vou te dizer que quando eu senti um pouco de falta quando eu fiz o meu primeiro personagem, como eu não entendia muito bem, fui ali no basicão, sem magia, meio orc, bárbara, que é aquela coisa, né? Vamos no simples para não errar. E eu senti falta ali na parte que diz qual é a linguagem do meio orc, né? Seria algo parecido com a linguagem do anão,
acho que no livro do jogador até apresenta algum tipo de escrita, como seria. E aí eu vou dizer, por cima, né? Porque tu tá naquela empolgação, tu tá estudando todo o restante do que existe no mundo do RPG, mas dá aquela coisinha de, tá, mas que qualquer tipo de comunidade, por mais simples que seja, ela vai ter uma linguagem que a gente às vezes chama de dialeto, né? Que a língua oficial para o dialeto, eu ouvi que só muda porque a língua é um dialeto com exército e marinha, porque alguém com poder designou que aquilo ali vai ser a língua e aí o restante vira dialeto. Mas voltando, eu senti um pouquinho de falta porque, como queria, eu sou metida, fiz curso de artes cênicas quando era mais nova, então eu queria inventar um jeito de falar da personagem, né? Alguma coisa que contrastasse com a força bruta que ela tinha, uma fala mais jovial. E aí eu pensei assim, queria fazer um som que meio orcs fariam, não a linguagem comum, né, que também falam. Aí não tinha como saber direito, porque eu também não sabia se onde é que ia estar escrito, aquela coisa. Mas eu acho que a gente brincava até que elfos falam inglês, a linguagem do não sei o que seria equivalente ao espanhol. O pessoal faz as brincadeirinhas do que seria o equivalente, né, na realidade, à fantasia. Mas ia ser divertido, que nem o Tolkien coloca lá nas descrições, ele fez todo um vocabulário, né? Então é uma coisa que ia ser bem divertido. Acho que ia agarrar o pessoal, assim, ia dar mais embasamento para os teus backgrounds, assim, sabe? De que vila que ele veio, como eles falavam, como eles se comunicavam. Porque é isso, né? Eu acho que a coisa que todo mundo nasce sabendo fazer, que é um dos mistérios da fé, é aprender a emitir sons, e sons que são compreensíveis, no caso, a outras pessoas. E é isso que gera essa comunicação, né? Então, é uma coisa que ia ser mais divertida também, mas eu acho que talvez para quem gosta muito disso, talvez para outros não seja tão, então também depende muito de como cada mestre enxerga a mesa, né? Do que ele gosta de trabalhar. Se ele vai trazer o roleplay para a mesa, essa parte eu acho que é muito essencial. Agora, se for só batalha, daí tu pode até pular um pouco. Sim, mas eu acho que às vezes tem um pouco de material pra essa galera. Eu sei que o RPG dá muita liberdade pra construção, pra criação em cima, né? Tanto que existe trolhos de Uhum. homebrews aí, né? Que são as regras próprias. Mas às vezes tem algo oficial, nem que seja, por exemplo, ah, algo que se assemelhe ao tom e o timbre do alemão ou do inglês que vocês comentaram. Tanto Sim. que na ferradura, do grande mestre Vinzão, a região que fala sobre Merádia, que é uma região um pouco pro desértico, um pouco pro cigano, um pouco pra máfia, tem um quê italiano muito forte, tanto que ele fala que são duas casas, gangues rivais, que eles têm esse trejeito italiano. Então, quando a gente foi adentrar na mesa, começando nessa cidade, a gente nasceu nessa cidade, todo mundo tentou fazer aquele italiano, falar um pouco com as Sim. mãos e ficar aqueles coisa. Mas assim, mesmo que muitas pessoas, né, de nós quatro, aos poucos a gente foi perdendo isso, porque chega uma hora que tá no desespero, o Tu italiano não não vai consegue sair, mais. não vai sair, mas você percebe que houve um carinho do tipo, olha, essa região tem mais ou menos um timbre, uma tonalidade vocal mais pro italiano, e sei lá o quê. Deu essa opção do tipo, ó, se você quiser adentrar, existe esse material. É porque faz parte a linguagem, ela muda conforme ela tem até, por exemplo, o português, ela veio do latim, que nem outros, né? O latim designou várias línguas. É a única língua que não tipo sumiu totalmente porque tem esse fluxo histórico que gera outras línguas e a gente está aqui falando. Mas é isso, se não tiver quem falar, não vai, a língua vai morrer. E ela faz parte, por mais que tenha algumas pessoas alguns linguistas que separam, né? Eu vou estudar isso aqui, eu vou estudar essa parte, eu acho que não tem muito a ver
com a cultura, na verdade, a língua ela tá ligada com o contexto, né? A língua é um contexto. Ela é a única objeto de estudo que é ela mesma, sabe? Qualquer outro objeto, ciência, física, ela vai utilizar-se da língua para poder estudar a sua teoria. A língua é a teoria nela mesma, digamos assim, ela é o objeto de estudo dela. Entende? Tu usa a língua para estudar a língua. Então, é importante, eu acho que esse ambiente cultural, sociológico, que tu insere o personagem. A gente fala de o ser humano na sociedade, mas o teu personagem na sociedade dele vai trazer esse background cultural que o ambiente tem, né? Então, é interessante do mestre que criou o lugar dar esse suporte, né? Mesmo que, claro, é muito difícil tu inventar uma língua do nada. Então, eu acho que tudo se transforma. Então, tu pode o quê? Tu vai pegar e uma língua que já existe, um grego, um romano, um latim, e tu vai inventar, criar em cima disso. Mas, como toda língua, ela tem que ter uma base, né? Semântica ali, tem que ter um radicalzinho onde tudo designa daquilo ali, para tu entender que faz parte daquela família. Dentro daquilo pode haver mudanças, que nem tem a linguagem das ruas, do ladino, né? Tem a língua comum e tem a linguagem das ruas, mas sai de dentro dessa língua comum, então não é tirado do espaço sem noção nenhuma. Tipo, a língua é criativa, ela te dá essa oportunidade de tu criar, mas ela tem um embasamento, ela tem de onde sai para se fazer compreensível, né? Senão é só sons aleatórios que não vão se tornar compreensíveis. E no momento que não se torna compreensível, aí a linguagem já não cumpre o papel que é dela, né? Eu espero estar sendo um pouco objetiva, mas aqui eu saio fluxo de ideias, aí eu vou falando, não sei. Não, mas é bom porque, assim, um ponto importante que eu acho que quando a gente vai começar qualquer tipo de criação é entender como as coisas funcionam. Né? Então, assim, se você quer criar uma sociedade, entender como a sociedade funciona, hein? Quer criar uma cultura, entender como a cultura se desenvolve, quer escrever sobre a linguagem, tem que entender como ela funciona e como ela se desenvolve. Então, É, mindset são muito importantes. É o ponto de start de uma criação é entender como aquilo que você quer criar funciona. Né? E é legal, eu gostei bastante que você falou sobre a língua comum e a língua do ladino, das ruas, né? É, entra naquele ponto que as palavras são as mesmas, porém o significado que eles dão é diferente. Tanto que, se você já assistiu jogando RPG, não assistiu, por favor, vá lá no com Game Chinchilla e certeza. assista, né? Pelo amor de Deus. Sou fã de carteirinha. Ah, eu também, até patrocinei a quarta temporada. E chega uma hora assim que o Jonas, o Ladino, o mestre fala: ah, interaja com eles. Aí Aham. ele fala assim: vaca preta bebe água constante em cima do morro. São palavras aleatórias que, tecnicamente, em game, funcionaria como: onde tal pessoa foi vista pela última vez? Ela foi. Aí o cara responde: água marrom, cheiro de eucalipto atrás da caverna. Ele foi visto a última vez na frente da torre do castelo. Que você inventa qualquer palavra aleatória X que representaria uma conversa típica sem noção que a pessoa olha e fala: nossa, tem dois doentes mentais falando alguma coisa, mas na real é Mensagem criptografada, né? criptografada, exatamente. Então, nesse ponto, você já pode começar a criar esses, né, dialetos onde as pessoas utilizam das palavras comuns com outro significado. A gente já vai estar também na semiótica, né, semântica e tudo mais, Não, e são mas é coisas uma que forma. vão se juntando, porque eu lembro que a gente estava falando antes, quando estávamos pensando nesse vídeo, que tu disseste, o léxico e tal, e eu fiquei, cara, é morfologia. E aí, tu vai ver, as palavras, às vezes, dentro da linguística, tu vai ler, tu tem que ler devagar, sabe? Ainda mais quem não é da área, porque tem coisas que ela parece ser igual, e aí, não, vamos ler aqui direitinho para conseguir separar o. Mas ao mesmo tempo os conceitos não são, sabe, preto no branco, eles se interligam.
Então eu acho que a linguagem tem muito disso. Ela se interliga, assim, ela é uma coisa viva, né? Ela é um conceito. É difícil que a gente ter um olhar até objetivo para estudar por causa disso. É uma coisa abstrata, não é que nem na geologia que é uma pedra, tu vai lá e estuda a rocha e tal. Então a linguagem é uma coisa dinâmica que está sempre em mudança e aí é mais complicado de. Mas eu acho que é muito bom para as pessoas pegarem e quererem entenderem para poder colocar nos seus trabalhos, pelo menos dar uma veracidade boa para a história. Sim, porque na área da biologia existe, né, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Floresta Amazônica, o Pampa, que são os grandes biomas que existem no Brasil. Porém, não funciona do tipo floresta, 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 acabou dali já é cerrado aberto. Sim, Existe essa área de transição. Da mesma forma que a linguística, né, na linguagem também funciona isso de nós temos o, vamos dizer, o sotaque paulista clássico da cidade de São Paulo, que vai se interiorizando de acordo com o que vai entrando mais pro interior mesmo, puxando mais o R. sim, a influência das outras línguas, as línguas que já tinham dentro do Brasil, que são as indígenas, as línguas emigrantes, que são imigrantes, no caso, que veio do italiano, alemão, então eles se conectam realmente e interagem, né? Sim, tanto que até você pode, na hora que você for construir as suas cidades, colocar, por exemplo, se você for ver, existe um debate muito grande entre alguns jornalistas e alguns profissionais da comunicação dessa questão de sotaque no meio profissional. Tanto que, dependendo que no estado de São Paulo, tem uma discussão do qual que é o certo de falar a letra R. Na verdade, não tem, né? Sério, essa coisa de. Ai, me deixa nervosa isso. De dizer o que é o certo, o que não é o certo. Porque, assim, claro, tem a norma culta, né? Mas, aquela coisa, Mas a norma eu acho culta assim, é a no norma momento. escrita, né? A norma culta é o que quem tá no poder no momento designou que aquilo ali é o correto e é uma coisa que demora mais para mudar. A parte escrita é o que demora mais para mudar. Já a linguagem verbal, essa aí a gente às vezes nem percebe, mas vai mudando. Às vezes tu não toma consciência porque também qualquer mudança, na verdade, culturalmente falando, socioeconomicamente, tudo junto, ela é lenta no nosso ver, porque tu consegue ver essas mudanças estudando, né, desde o passado até agora. Então, é uma coisa que eu acho que no momento que tu consegue se comunicar, que a pessoa entendeu o que tu pegou, o que tu falou, o que tu quer passar, tá válido. Não, por isso que essa coisa de corrigir, eu acho que depende muito do meio, né? É todo o contexto que tu tá, mas é aquela coisa, tá conseguindo se comunicar, é o que vale. E aí eu já fugi um pouco do RPG, mas é sempre bom lembrar isso. Não, é bom porque a ideia, principalmente quando traz, né, um convidado, é a gente trazer formas diferentes de pensar, de refletir, de criar. Porque eu tenho um colega que ele parafraseia um autor que diz que existe a mesma variedade que existe de escritores, existe de formas de escrever. Então, da mesma forma, jogadores, existem trolhos de tipos de RPGs, controle de jogadores, controle de mestre, e qual que é o jeito certo de se mestrar, o jeito certo de se jogar? É o jeito que tá todo mundo se divertindo. É verdade, eu acho que e é isso, a linguagem ela entra para agregar, né, nisso aí. Tu pode colocar no teu mundo aí que algum poderoso utiliza da linguagem para fazer o povo temer a ele, né? Uh, Coloca os que falam de forma diferente como pessoas primitivas que não merecem alguma coisa. Tu pode criar em cima e utilizar a linguagem como um meio, né? Eu acho que já puxa brasa pro lado da linguagem. Ao invés de utilizar somente a força, vamos utilizar a palavra também, que tem muito, muito peso, inclusive, para poder fazer uma história bem interessante.
Sim, tanto que você pode até utilizar que o ponto de conflito do seu personagem tem a ver com a linguagem. Como, por exemplo, se você for pegar historicamente a colonização da Irlanda, ela foi. Saiu da independente, né? Ficou independente da Inglaterra há pouquíssimo tempo. Tanto que se você for para lá e conversar com as pessoas mais velhas, a língua inglesa não é a língua oficial delas, é a segunda. A primeira língua é o gaélico, né? Que é o irlandês clássico. Hoje em dia, quem tem lá os seus 30 e poucos para baixo é inglês, porque se aprende inglês na escola e o gaélico se tornou a segunda língua, né? Então, criar esse conflito também pode ser. Eu li um dos livros que tu vai deixar aí na caixinha de descrição, é do Marcos Banho, que é Língua, Linguagem e Linguística. Eu acho assim, Chomsky já é meio é um linguista assim top, então para quem não quiser se adentrar tanto, não precisa, é bom, mas não precisa ir tanto. Agora esse, o Marcos Banho, eu acho que ele é muito bom, porque ele tem uma linguagem simples, gostosa de ler, que eu peguei aqui numa sentada ali metade do livro. E ele fala muito disso que tu estava citando agora, das colonizações, de como, tanto o continente africano também, que eles têm as línguas oficiais conforme o interesse na riqueza do lugar, né? E eles acabaram lá dividindo, isso aqui é teu, isso aqui. E os dialetos do pessoal que está lá dentro acaba ou se perdendo ou ficando como uma língua de para quem só para quem está interno, né? Mas aí não é válido, aquela coisa que é bem política, sabe? De quem está no poder que vai determinar o que é a língua oficial do lugar. Na verdade, toda a língua oficial de qualquer país, de qualquer lugar, é determinada politicamente. Infelizmente, não são os linguistas, a quantidade de pessoas que falam, que vai trazer necessariamente a língua oficial do lugar, né? Então eu acho que até dá para colocar isso que a gente estava falando na sua história, né? Porque faz parte de quem está exercendo o poder daquela história, daquele local que vai determinar como as pessoas falam e agem também, de certa forma, né? Sim, até mesmo utilizar de algumas palavras serem tabus, palavras antigas ou palavras que têm um significado contraditório, alguma coisa que talvez o governante, como política gera, né, rege muitas coisas, a pessoa não gosta, né, um governante X não gosta, ele é uma pessoa, sei lá, ele perdeu a mãe numa tragédia, então a palavra mãe se tornou um tabu onde não pode ser mais falado a palavra mãe, Uhum. né? É uma palavra super comum que você Sim, usa todos os dias, sei lá quantas vezes por dia, porém naquela região é tabu, onde você é preso e se for rescindido é decapitação ou sei lá, é exílio. sim, porque é bem isso. As línguas, ela tem os locais, as tribos, as populações, elas têm as suas linguagens que se comunicam, então essas pessoas se reconhecem pela linguagem. E no momento que elas entram em conflito com outro ali, que fala de uma outra forma, já gera esse atrito, tu sabe que já não faz parte da tua sociedade ali. Dá para criar um negócio de pobres falam de tal jeito, os que têm mais acesso ao dinheiro falam de tal forma, então eles conseguem se reconhecer mesmo que tu, vou me disfarçar, mas a tua linguagem vai ter que modificar também, o teu tom, às vezes o sotaque, porque é mais do campo, é mais da cidade, que nem na vida real acontece muito. Dá pra colocar isso no mundo da criação também, do RPG. Sim, e é ótimo porque você tendo esse conhecimento de caracterização de personagem pela linguística, você pode, na hora, por exemplo, você tá, é, você é um bardo e você quer adentrar no meio do ciclo dos nobres e você rola um dado baixo e não consegue. Normalmente o mestre diz: olha, você não conseguiu, aconteceu tal coisa. Mas tendo esse conhecimento, você pode justificar para o seu jogador por que tal coisa aconteceu. Ah, você estava lá desenvolvendo, o Nato soltou um porta, aí a galera percebeu que você não é da região, né? Porque você soltou um R puxado, estranhando, e isso fez com que você fracassasse no negócio. E isso pode criar alguns ganchos.
né, do tipo, ah, putz, já vi que eu preciso treinar meu sotaque, então você pode fazer com que o seu jogador faça A ou B, ou você, mestre, coloque algumas sacadinhas do tipo, sei lá, para passar era 16, você tirou 16 certinho, aí você tá lá, conseguiu passar no teste, mas chega um NPC um pouco mais fodão e chega assim pra você no cantinho. Sugiro treinar um pouco mais o sotaque, porque eu percebo que às vezes você falha. Pode ser um gancho de uma nova quest, um side quest, o quê? Apenas uma citação de um comentário que você fez pela sua regionalidade. A imersão fica bem mais interessante, né? Até para tu te ajudar no teu próprio roleplay. Porque às vezes eu, pelo menos como jogador, eu sinto às vezes dificuldade disso, de criar uma voz, de quando o mestre fala, tá, e o que tu interpreta então você, como tu fez naquele momento essa cena? Tu tirou Principalmente quando a gente rola um dadinho bom, né? Ah, foi muito bem. Como tu matou, como tu fez, passou por esse momento. E aí, se tu tem já esse acabouço que o mestre está te levando junto, te dando essas dicas, tu consegue entender como aquele lugar que tu está inserido funciona e criar também uma, uma cena divertida, interessante, que nem tu diz, gera outra quest, gera outro próximo passo, até dá deixa para os outros colegas entrarem ali na cena, fazerem alguma coisa que combine com aquilo, não fique parecendo que são turnos, né? Assim, muito preto no branco, turninho ali, turninho tu, fica aquela coisa mais fluida. Eu acho que é muito bom tu mesclar essa coisa do roleplay do jogador com a parte dos turnos, com a parte de jogar magia, de bater, de falar, porque fica mais gostoso. Porque, né, essa coisa de é muito engraçado ter que eu fiz isso, agora tem que esperar só o próximo turno para fazer outra coisa, sendo que na vida real seria só continuidade, né? Eu acho que isso do roleplay, da fala, do modo como tu vai fazer, dá essa fluidez mais gostosa pro jogo. Sim, tanto que eu, acho que ano passado eu tava mestrando uma mesa e um jogador meu, ele tá fazendo um draconato bruxo. Ah, Aí ele virou assim pra mim, falou assim, mestre, eu posso considerar que a, a forma de falar do draconato seria algo parecido com o húngaro? Fiquei assim pensando, né? Por que húngaro? Mas ok, se ele quer, se ele perguntou, eu falei, cara, o personagem é seu, mete bala. O que que ele fez? Ele pegou todas as magias que o bruxo tinha e foi desenvolvendo durante o uhum. jogo e criou um pequeno encantamento Ai, que representante. legal. Por exemplo, o famoso bola de fogo. Ele colocou que as labaredas do inferno caiam sobre você, bola de fogo. Aí o que ele fez? Ele mudou pro húngaro, jogou isso, tradução Sim. Google mesmo, pro húngaro, é, escreveu de ouvido o que ele ouvia Uhum. quando você coloca lá no Google para ouvir o que eles, né, ouvir o cara Sim. falando, de ouvido ele pegou e quando ele soltava, ele falou assim, mestre, vou dar bola de fogo. Ele falava a frase Ai, que e legal. soava muito como um encantamento dracônico do bola Sim. de fogo. Toda uma Cara, eu característica achei, diferente, né? porra, eu achei tão foda que eu falei assim, mano, eu escolhe mais duas magias que você que estão na sua lista e você vai ganhar de presente porque o Muito bom. seu o seu pacto achou muito foda que você tá fazendo, então eu vou te dar como uma inspiração. Cara, e foi legal porque aí a galera começou, o cara que era anão, ele começou a querer falar o mais grave, a menina que tá fazendo o elfo, ela já começou a querer falar mais, Sim. sabe o quê? Aí com isso foi criando um final, a gente ficou um ano inteiro jogando uma mesa super da hora, o menino que era bardo, ele começou a procurar músicas de fundo para representar as músicas que ele tocava durante a guerra. Sim, deixa o teu personagem diferenciado, né? Porque tu vai ver, que nem a gente diz, às vezes o pessoal quer, vamos criar personagens diferentes. Eu não quero fazer o meio orc bárbaro, eu quero fazer um bardo bárbaro que tem um animal, não sei o que. Às vezes é só nesse. Não precisa ser tão. Pra fazer tão diferenciado.
juntar raças e classes que não se juntariam, mas é tu criar o teu personagem com essas identidades próprias, assim. A gente pode inventar de onde o personagem veio, por que não? Dizer que ele veio das montanhas da húngaras, não sei de onde. E tu até adaptar, talvez, aquela linguagem pro, como o Draconato no geral fala, dá essa individualidade que os jogadores muitas vezes buscam, né? Pro seu personagem, tentando combar com outras coisas. Coloca aí também, na linguagem dele, no jeito de andar, diz que ele anda fazendo tal coisa, no jeito de vestir, interpreta, né, de uma forma mais diferenciada que dá todo um encantamento aí pra jogatina. Sim, e é muito legal essa questão da linguagem no RPG nesses trejeitos, porque você, como né, a gente até comentou, não apenas cria uma aproximação do personagem, uma ambientalização, mas também torna algo mais épico. Você é lembrado. Faz mais de um ano que a mesa acabou, só que eu acho muito do caramba, então sempre quando tem oportunidade eu comento do moleque que simplesmente jogou no Google Tradutor e fez com que soasse um negócio diferenciado. Sim, e para tu depois fazer também. É tanto para mestre quanto para jogador, né? Eu acho que tu pegar coisas que acrescentem no teu mundo, que acrescentem no teu personagem, é maravilhoso. E a linguagem tem essa abrangência, né? Ela permeia por tudo, então tu pode fazer uma linguagem verbal que tenha várias características e aí os jogadores podem pegar aquilo ali do mestre e criar em cima também. Então eu acho que é uma das coisas que te dá liberdade de criar em cima muito maior do que às vezes outros conceitos que são mais fechados em caixinhas, né? Não é porque eu gosto de línguas de português que eu estou falando, mas é que é realmente é uma coisa que dá para tu mexer bastante em cima sem perder a base essencial dela de estrutura, né? Até porque a gente vai acabar adaptando o que a gente já tem conhecimento, né? Acho que é o ideal, inclusive, do que juntar um monte de palavras aleatórias e dizer que é uma linguagem só porque eu juntei. Aí não, tu não vai passar aquilo para as pessoas não vão agarrar aquilo ali, sabe? É que nem a linguagem para continuar as mudanças que acontecem só funciona se as pessoas que falam aquilo ali se sentem pertencentes àquela fala. Tanto que a gente brincou de das mudanças de fala de lugar para lugar. Tu te sente pertencente àquele lugar falando determinada palavra que só fala na tua região. Então, acho que é muito disso, assim, do que o mestre traz para ti, tu entender, bah, gostei disso aí, vou pegar para mim, acho que tem a ver com o meu personagem e vou desenvolver em cima disso. Tu vai estar dando pertencimento do jogador dentro da tua mesa, e aí ele vai desenvolver e vai ser gostoso e interessante, assim, de todo mundo aprender ali, trocar ideia. E você trouxe um ponto que eu vou até trazer de volta, que, cara, é algo assim que já chegou para mim, né? Às vezes quando eu faço umas consultorias, vou fazer uma língua fantástica para colocar na minha história, ou RPG, ou às vezes livro, e a pessoa chega lá com a frase que a pessoa falou no, na língua dela. Aí eu leio e penso assim, tá, isso para mim não parece uma linguagem, parece um monte de palavras aleatórias que foram jogadas num produtor de palavras, assim, qualquer coisa, e o cara coisou como palavra. Então, gente, pelo amor de Deus, criar uma língua fantástica não é criar palavras, letras aleatórias randômicas que não, É, não, até não. porque a gente, o que diferencia a nossa linguagem humana é exatamente isso, né? Da linguagem dos animais é isso, porque, claro, cada animal tem o seu tipo de som, de se comunicar com o seu som, mas é essa capacidade que a gente tem de interpretar o som que é feito, claro, com o nosso cérebro e tudo mais. Mas, assim, se tu cria palavras aleatórias
que não vão ser interpretadas por alguém de alguma forma, mesmo que eu criei, mas aquilo ali tem que fazer um sentido. A pessoa tem que conseguir, quando ela for estudar, quando a gente estuda uma língua que tu não conhece, tu te agarra em características, em como o verbo que vem antes, o verbo que vem depois, a desinência que é colocada, para conseguir compreender aquela língua e tu aprender ela. Porque a única coisa que a gente consegue aprender sem ter essa noção é a linguagem de onde nasceu, né? Mas as outras linguagens têm que ter uma base que te traga uma compreensão, senão tu vai ser só palavras ao vento, sons, que daí, sei lá, em outro momento, uma licença poética até é válido, mas para tu fazer uma linguagem, dizer isso aqui é uma língua que tal grupo de pessoas vai falar, aí tem que ter um grupo familiar ali que saia daquilo lá e sim, criam-se novas palavras, mas tem muitas que têm uma base, né? A gente no português vê isso, todas as palavras têm vem de alguma palavra que tinha uma característica principal, que às vezes só sobra uma letrinha, como em muitos verbos, mas tem essa. Tu consegue entender de onde é que veio, e aí isso te faz compreender. Que nem a gente fala que decoreba não adianta. Tu pode até decorar aquelas palavras aleatórias, mas tu não vai compreender totalmente, uma hora tu vai esquecer, ou outra pessoa não vai te entender, e daí já não serve para o princípio que tu tá se disponibilizando, né, a fazer. Aí tem que. Sim, e tanto que uma coisa importante, quando você é escritor, talvez na criação da sua língua seja interessante você começar a construir uma linguagem escrita. E se você vai construir uma linguagem para um RPG, para um teatro, para um audiovisual onde tem mais é, sons, criar uma linguagem mais né, falada, que são duas formas bem diferentes de se estudar e de se criar. A forma de escrever tem o formato da letra, a grafia, os Mas vou te glifos. dizer que acho que para criação, claro, vai muito do. Eu não sei como o Tolkien criou, me falta esse conhecimento. Se ele pensou no som para depois criar a escrita, porque essa língua eu sei que ele realmente foi uma criação, né? Não, é Ele difícil tirar sonhou com um ele. negócio desse, um bagulho É, assim. tu não pode dizer assim, veio de tal, ele tava puxando lá do grego. Não, mas assim, a maioria, a gente sabe, né? Não tinha escrita, então a linguagem verbal ela é o principal, ela é de onde sai para dali sair a escrita, né? Da linguagem verbal saiu a escrita. Então, acho assim, claro, tu vai botar num livro, não vai ter a parte verbal, porque, né, tu vai estar lendo. Mas subtende-se que as duas pessoas estão falando. Então, tu acaba pensando no som, sabe? Para criar a parte escrita. Acho que não dá para separar muito, não. Claro, Libras, não vai ter o som, porque, né? Mas aí tem o movimento de mão, tem a parte que está escrita, mas tem o movimento de mão. O movimento de mão seria equivalente à fala, sabe? Então, elas são relacionadas. Sempre vai ter um modo de expressar para o outro que não seja de maneira escrita. Trazendo essa discussão de som, queria trazer dois pontos que é interessante, que seria o seguinte: quando você estuda vamos dizer assim, o alfabeto fonético, procure no Google, é bem legal, é uma tabela bem interessante que fala sobre Ai, todos eu os amo. sons possíveis que o ser humano é capaz de fazer. Não quer dizer que você, brasileiro, consiga fazer todos. É quando você descobre que as vogais não são apenas 5, na fonética são mais. Quando você percebe que o, o som de A, da letra A, pode ser dito em 7 formas diferentes, em línguas diferentes, você fala, por quê? Tanto que ensinar o alfabeto hoje em dia, as pedagogas, né? Um beijo a todas, que não é fácil ensinar a ler e escrever. Antigamente, né, no meu tempo,
Bem, senhora, antigamente, quando eu aprendi, era A, B, C, D, D com A é dá, B com A é bá. Hoje em dia não. E tá muito correto. É o som da letra que tu emite. Tu faz o som fonético da letra, não a letra em si, porque é complicado também, né? O português C e K tem praticamente o mesmo som. Então, ou às vezes muda, G e J, muda dependendo da palavra. Então, tem que é bom ensinar já fazendo o som da letra e não o nome da letra. Então, é uma coisa muito legal. Aí, então, quando a gente fala sobre essas estruturas de sons, eu acho que uma coisa assim que eu particularmente, quando eu vou criar uma língua fantástica ou no meu mundo, ou no RPG que eu estou mestrando, eu realmente começo por isso que a gente comentou. Quais são os sons que vão estar presentes na sua linguagem? Então, assim, não vou entrar muito nos termos técnicos de cultural, de nasolabial, de toda essa coisa que Nossa, vai virar um outro assunto, palatal. palatal, nossa, Mas profundo, tudo tem alto. explicação, né? Até o porquê do M e do N antes de P, M antes de P e B tem explicação. Porque a gente não consegue fazer mexer a língua, tem toda uma explicação. É muito legal de estudar para Que quem com gosta. certeza vamos trazer um episódio falando sobre isso, porque, cara, É muito louco. sobre sons. Já abro parênteses aqui, não, e não fecho às vezes, desculpa, pessoal. Não, mas eu acho que daí já dá vontade, assim, vou caçar uma fonoaudióloga pra gente falar sobre aparato vocal e É, porque tem algum muito assim. disso, até para tu fazer um personagem, né, de, ele tem a língua presa, ele não consegue falar tal, cebolinha que criam, né? É problema de fonologia no menino, não colocaram ele na fonoaudióloga. Lelismo é uma patologia tão fácil de se tratar, mas, né? Tanto que na turma da Mônica Jovem ele conseguiu tratar, ele não fala mais. E eu acho que são características até que dá para trazer, né, de por todos os personagens, o modo como as pessoas puxam, que nem a gente estava comentando antes, o R, o S, colocar. Porque tem coisa que a gente mesmo faz normal, de tacar um I onde não é, de, de tonguismo que existe. Tem os nossos erros de português que são naturais, porque é das mudanças da língua, a gente acaba trazendo junto esses maneirismos. E aí é interessante de colocar que nem diz, quando cria as linguagens fantásticas, tu pegar essa ideia do que a gente já faz e colocar nessa tua linguagem nova que tá criando. Exato, esse estudo de sons, e uma coisa que também é muito legal e é muito importante, que vai criar uma separação abissal entre junção de palavras e uma linguagem, é a questão também do ritmo, do como você vai falando, a sonoridade. Porque muitas vezes você fala assim: isso é uma linguagem que eu não entendo. Isso é cacofonia, que é muitos sons juntos que fala que é uma linguagem. Então, não apenas os sons, mas o ritmo. Sim, até para fazer no do orc, né? O pessoal, Exato. mete orc e faz qualquer. Que é orc falando. Não, gente, peraí, por que tratar os orcs assim? Tem que ter respeito com os Preconceito orcs também. linguístico. Preconceito linguístico, entendeu? Tem uma sonoridade própria deles que faz parte da cultura ali do lugar. E ao mesmo tempo, aquela fluidez mais melódica dos elfos é a característica daquela linguagem também. Então, é bem isso, a diferença entre essa linguagem aqui irrita o ouvido, por mais que nem um russo. Cadê vogal dessas pessoas? A gente, porque a gente tá acostumado, né? Porque a português é isso, é vogal, consoante, vogal, consoante. É muito difícil, né, ter diferença. E lá neles não, é muito mais consoantes que vogais ou outras formas, então, mas mesmo assim tem uma sonoridade que a gente, quando vai imitar, a gente já dá aquela puxada no geral, né? Como é aquela sonoridade. Então, até nisso, tem diferenças realmente entre o que é o som da linguagem ou o que é uma repetição brusca de palavras qualquer.
que enfim, não tá levando a nenhum lugar e ainda causa estranhamentos, né? Sim, por isso que quando você que não é alguém que estuda essa questão da linguística, da linguagem e tudo mais, sempre é interessante, então, você criar, quando for criar uma coisa nova, não veja como algo pejorativo fazer algo que se baseia em alguma coisa. Não é Ah, isso. poxa, eu queria alguma coisa que baseasse no francês, baseasse no espanhol. Ainda mais se você tem um domínio maior dessa língua. Puxa, meu nível de Verdade. inglês é avançado. Cara, puxa alguma coisa de lá, alguma contração, algum som que a gente não use. Por exemplo, o som de TH pra gente é som de T, né? O meu nome, Mateus, é Mateus, é Mate. É TH, se difícil fazer o escreve TH do inglês, hein? o famoso, parece um F, né? Sei lá Aham. como. É um som. E não é nem um F, porque Complicado. eles falam fork, né? Mas o Sim, f, aquele F é, soprado, sim. né? Quem é fã de anime também é algo que mata, que é o famoso Ru e o famoso Lu. Que na verdade não é nenhum nem outro. É um meio termo entre o som de Ru com o som de Lu, que fica um Ru. Por isso que é normal ter o seu sotaque conforme tu fala, né? Não tem como tu. Acho que essa coisa de, ai, não, tem que. Eu vou tirar totalmente meu sotaque. Né? Você não é Tira agente do não, pra FBI, quê? deixa assim. Pra quê? Assim, se te incomoda, é outros 500. Sim, mas, né? Eu acho que até para personagem é interessante a gente se utilizar dos conhecimentos que a gente tem para agregar nas suas coisas, porque fica até mais fácil de tu fazer. Tu vai levar de maneira leve, que nem tu disseste. Ah, vamos falar disso. E eu, faz tempo que eu saí da faculdade. Faz tempo que eu não via, sabe? Mas eu comecei a pegar, comecei a ler, vem o que tu já estudou, porque aquilo que tu entende, que tu realmente toma conta, assim, como eu posso dizer, porque não é que nem eu falei antes, não é uma decoreba, sabe? Porque tem coisa que a gente decora que é para passar de ano, que é para para passar no teste, para passar, mas o que tu entende realmente vai ficar na tua cabeça. Tu pode dar uma esquecida, mas no momento que tu vai ler de novo, tu vai relembrar e vai ser muito mais fácil de tu colocar em prática. Então eu acho que isso para criações de mundo, criações de personagens, qualquer tipo de criação vai te ajudar muito mais a trazer esse conhecimento empírico dentro de ti do que tu querer inventar a roda para fazer uma coisa muito diferente. Vai ser muito mais interessante fazer uma coisa diferente com base em algo que já existiu e que daí as outras pessoas vão se sentir familiarizadas ao mesmo tempo, mas ver esse gostinho de novidade ao mesmo, né, junto com aquilo ali. Exatamente. Então, uma das dicas que a gente traz, né, tá trazendo esse episódio, principalmente nessa questão da linguagem, primeiramente você absorver o conceito de que a forma de comunicação, primeiramente, é como uma cultura, um grupo de pessoas se identificam entre si verbalmente. Então você pode criar maneirismo, você pode criar trejeitos, você pode é, criar regionalidade, você pode criar expressões, você pode criar alguns sons característicos, beleza. A minha língua é focada no português, mas eu quero que o R da minha linguagem seja um R interiorano, eu quero que o S seja um S carioca, eu quero que o M seja mais um aberto. Você pode. Tanto que muitos comediantes, quando vão fazer imitações de algumas pessoas, o que eles fazem? Eles apenas sobressaiam essas pequenas características da pessoa, para que fique mais claro. Quem nunca ouviu uma imitação de um Silvio Santos que, da linguagem dele, faz? Um vício de linguagem que tu tem, né, e coloca naquele personagem. Eu tava vendo o pessoal aqui, né, não sei quem ainda não percebeu, que não percebeu, eu vou falar agora, sou gaúcho. O pessoal adora, né,
Fala que a gente fala cantando, ou o bar, não sei se eu já deixei escapar bar aqui, talvez não. Umas 3 vezes, pelo menos. Eu nem percebi. Mas é isso. Se tu vai imitar um gaúcho, cara, é bar. Tu tá com o bar, dá uma puxada, pega uma palavra que só falam aqui, tu vai dar essa característica, né? Então, eu acho que é muito válido tu colocar isso em personagens, assim, de tu pegar uma característica X e aí até dizer, ah, essa linguagem deles aqui não tem escrita, é só oral. É passada de pai para filho, de não sei o quê. Dá uma peculiaridade para aquela região que tu tá fazendo e não é uma novidade, mas acaba se tornando um diferencial. Porque é isso, nada se cria do zero, tudo se transforma e a beleza tá nisso. Exatamente, tanto que até pegando essa questão maneirista sulista, é bem interessante porque vocês usam bastante a segunda pessoa do singular. Tu, Assim, o te, tu ti, todo e tudo mais. faz parte. E é legal porque a gente usa muito, porque você pode fazer tal coisa. E vocês falam que tu faz, que querendo ou não, Não, e ainda tá certo, você mistura. Às vezes aprende. tu pega a tu, né, e taca o verbo na terceira. Aí tu não usa muito Chega, corretamente, é, não é ou um, não não é um bota. tu vais, né? Eu acho chique, eu acho até sexy falar tu vais fazer tal coisa. Olha aí, dá uma carga semântica aí pra coisa. Dá pra Que colocar você isso no mostra esse personagem. gaúcho que está dentro de Sua você. Ladina quer jogar um charme pra conseguir uma informação? Coloca um tu vais me passar esta informação, vai dar toda uma carga fonética Uma diferencial. cara dramática que o mestre, assim, se o Ele mestre não estiver namorando, ele até seduz o persuasão, Ricardo. tu rola ali uma persuasão, já É, com vantagem. dependendo do jeito que for, você ganha um bônus de sedução ali no meio. Mas assim, gente, namoros, namoros, ficadas, ficadas, mesas à parte, não vamos acabar mesas, continuem sendo amigos, continuem dividindo aí o RPG. Tem que ser assim, entendeu? A vida real separa do jogo para não ninguém ficar sem mesa para jogar, ninguém ficar sem mundo para participar. Exatamente. Não é só porque a gente está falando sobre linguagem que a gente vai Linguagem, soltar o verbo loucamente. desculpa até eu começo a falar de linguagem, eu me animo. Então, se eu tô falando de criação, nossa, o Para bagulho quem tá vai que vai. acostumado, né, com a gente nas lives, o pessoal Não, que não mas, conhece que mano, deve estranhar. não, mas é legal pra caramba. E a gente falando assim sobre a questão da sonoridade, a questão do ritmo, da criação e tudo mais, ainda mais pelo fato de ser documentado, de às vezes não ter uma forma escrita, só ter uma forma falada, são vários pontos que você pode trabalhar de diversas maneiras. No episódio que eu fiz recentemente de respondendo às perguntas dos inscritos, uma deles ele falava sobre essa questão, como eu posso criar conflitos sociais de espécies diferentes? Linguística, Sim, porque diferente comunicação. isso realmente a gente vê guerras, não guerras assim, Segunda Guerra, mas guerras pequenas entre locais por causa disso que nem eu acho que eu já citei aqui do livro que ali na região africana tem quando eles começaram a se, né, separar os países, vamos, né, independência, aquela coisa, eles juntaram locais que falam de linguagens diferentes, línguas diferentes, dialetos, né, agora ditos como dialetos, e estão juntos no mesmo lugar. Botaram eles no mesmo círculo. Não foram separados por suas características culturais, sociológicas, de fala. Eles foram por causa da riqueza, queremos esse aqui, vocês estão tudo junto. Imagina, pega pessoas que não se gostam, falam linguagens diferentes, têm culturas diferentes, a gente sabe como cultura mexe com a pessoa. Então, e bota na mesma região. Dá uma briga desgraçada. E a linguagem tem a ver com a cultura, né, do local. Que nem tu estava dizendo, aqui em tal lugar a palavra não pode ser falada. Não tem, a gente vai lá para
pro Islã, tem palavras que realmente não pode serem faladas ou de tal forma, ou de uma forma meio, como eu posso dizer, rindo, assim, que a gente brinca. Tu tem que ter um cuidado conforme a região que tu vai visitar para essa palavra pode, esse jeito pode ser dito, né? E eu acho que isso dá para trazer mesmo dentro do teu jogo para criar rivalidades, porque a linguagem está dentro do contexto cultural que tu quer inserir a sociedade criada ali para tal fim. Então faz parte, não adianta, não dá para fugir. Sim, e entra também aquele ponto, assim, mais específico também das linguagens corporais, onde você, por exemplo, falar de uma tal forma, olhando nos olhos, parece muito mais Sim, um afronte. A mesma frase olhando para baixo pode ser uma submissão. Então, essas linguagens corporais pequenas por exemplo, é, ó, não vai querer depois me encontrar no final do dia, tá? E ainda falar essa frase dando uma piscadinha, é uma indireta de me encontro ali atrás depois. sim, exatamente. Tem todo um. Que nem eu falei, a língua ela tem a ver com o contexto que ela está inserida, tanto para ser literalmente entendida como foi falada, quanto para ter aquela ironia, para ter aquele duplo sentido, para ter aquela segunda intenção, para tu não pode falar abertamente, então tu vai tentar disfarçar de alguma forma para só aquela pessoa entender. Aí ela sabe que se tu utilizar tal palavra é porque tá ferrada a coisa. Então, né, vocês combinaram antes que tal palavra é um sinal. Então, eu acho que é bem interessante mesmo de até para diferenciar cargos, né? Tá falando de tal jeito é porque é um nível inferior, ou aqui no meu sistema as mulheres não têm voz, então vou criar um sistema, né, que elas são submissas. Então tudo tu consegue caracterizar muito pela voz, pela ver, a língua falada, verbal, mas também esses outros, né, a linguagem não falada, que é o simbolismo do corpo, até mesmo de escritas, de imagens, porque tudo é texto, gente, até imagem é considerado texto. Então, tudo que tu usar no teu mundo, tanto de imagens, desenhos, símbolos, é considerado linguagem e tem que ter uma concordância entre eles também. Não dá para tu jogar de qualquer jeito que não vai ser compreensível. Aí não vai trazer o que tu pretende para pro negócio ali, né? Eu quero tal coisa de tal jeito. Então tu tem que fazer as coisas caminharem juntas, entrarem num contexto correto para tu passar a tua informação. Sim, tanto que você pode até ver os kanjis japoneses e chineses, que eles nasceram de ah, a árvore, o símbolo da árvore foi se modificando até chegar no kanji de hoje. Alguns são um Uhum. pouco mais abstratos, outros você até consegue ver de onde surgiu. Os próprios hierógrafos maias, Sim, hierógrafos egípcios, mais os egípcios que trabalhavam com cores também, mas os maias também trabalhavam com a questão da profundidade da pedra, quanto sim, mais relevo ou menos relevo. O egípcio trabalhava com cores e posicionamentos. Então, tudo isso é mensagem. Tanto que as cores das bandeiras dos países existem por um motivo específico. O sim. Brasil não E é escolheu verde, amarelo e azul por qualquer coisa. motivos que muitas vezes também é o porquê que a linguagem aqui determinamos que se chama português. Também é isso. Quem estava ali no poder no momento decidiu, né? Decidiram em acordo ali que o verde da mata, amarelo é o ouro, que nos roubaram, inclusive, daquelas que já militam. E, então, tipo, eu até estava lendo aqui que houve uma época, antes de Getúlio, da ditadura de Getúlio, que queriam que tentar fazer o nome da nossa língua se chamada de brasileiro. Um adendo. Em todos os outros locais que fora do Brasil é chamado brasileiro, mas a gente chama de português. Então, são coisas que tem aquelas raízes, sabe, que é difícil de tu mudar. E aí isso
isso dá para trazer aí pro teu mundo também. Que dá para que tu consegue modificar aí no teu reino, o que não dá para ser modificado. E é muito do contexto, né? Quem está no poder, quem não está, isso aí em qualquer, na realidade e na ficção, é o que permeia. São jogos de poder, as trocas, as mudanças da língua são feitas em trocas, tudo é isso, é a relação de ser humano com ser humano. Sim, até mesmo se você assistiu o filme Duna, tem muitos momentos aonde o Paul, junto com a mãe, fazem a linguagem de sinais ou porque não podem falar ou porque não conseguem, estão Uhum. amordaçados. Então, assim, pode ser uma coisa interna deles, onde a mãe ensinou uma linguagem X ou Y para o filho para que pudesse fazer essas comunicações não verbais, ou algo que seja cultural mesmo, ou É tanto que trejeitos, é bem legal isso isso. de criar. Agora eu lembrei da linguagem do Esperanto, né? Que na teoria foi para. Não sei se eu estou falando besteira, peço perdão, se corrijam nos comentários. Que foi criado para todo mundo falar uma linguagem em comum. Só que é aquela coisa. Se tu não te sente pertencente àquilo ali, tu não vai. Tu não vai aceitar. Tu não vai pegar e entender que aquilo é uma linguagem que eu vou me comunicar através dela, é uma linguagem universal. Uhul. Não adianta, entendeu? A gente é arraigado a nossos sistemas culturais, a sociedade. Ser humano é feito para interagir. Por mais antissociais que a gente às vezes é, ser humano é feito para interagir. Então, tu tem que ter pertencimento. Isso aí é muito dito na história também, para tu defender uh, cuidar do lugar que tu vive, dar valor para tua história, tu tem que te sentir pertencente àquele lugar. E a linguagem faz parte disso, dessa tua cultura. Então, eu acho que é muito importante ter esse detalhezinho, sabe? Quando tu cria uma linguagem, que a gente acaba se repetindo, é isso, mas tem que ter esse detalhe dos seres que estão dentro daquilo ali se sentirem pertencentes àquilo ali, e aí eles vão levar aquela linguagem com eles para defender a linguagem deles para qualquer lugar. Sim, e é legal porque isso gera diversos conflitos, tanto internos dos personagens quanto externos. Pode ser o ápice da a motivação de alguma coisa, né? Por exemplo, até você pode mostrar uma relação histórica, que nem a gente comentou, a linguagem do nobre, a linguagem do burguês, a linguagem do servo. O que pode fazer também, por exemplo, é dentro de uma região onde um país fala a linguagem, a mesma língua. Por exemplo, vamos pegar aqui no sul se fala um português mais atual, no sudeste um português mais século XVI e o nordeste mais um português século XIV, XV, que mudou muita coisa, mas você consegue ver essa evolução, onde pode criar conflitos históricos de não, eu sou mais isso, mais merecedor, porque a língua que eu uso é a raiz da língua de vocês e papapá. É, até porque a gente vê que as guerras são feitas assim, né? Elas têm um objetivo, mas às vezes o que tu diz, o porquê delas é outro. Então até dá para criar isso, né? Tu vai dizer que eu quero invadir aquelas terras ali por causa que tem uma região rica em água, rica em ouro, e vou dizer que é porque, na verdade, é a origem da minha língua, é de lá, e então eu tenho direito àquela terra porque foram encontradas provas de que a linguagem nasceu ali. Pode inventar que é a linguagem que está te levando para aquela guerra. Que nem, né, existem desculpas de religião, né, isso, daquilo, dá para tu ser menos um pouco não quer criar muita briga entre os teus colegas aí de jogatina, que religião acaba trazendo isso. Então mete na linguagem que, que é mais tranquilo.
Sim, e às vezes pode ser até ser a motivação do seu personagem achar a língua perdida, ou é, às vezes um período histórico que se perdeu porque foi escrita numa linguagem que não se usa mais. Até porque isso de traduções, né, que a gente vê até hoje de bíblias ou até de livros antigos, tem as traduções feitas que às vezes são feitas de forma um pouco erradas, porque antigamente se falaria de tal forma aquela palavra e aquilo ali significaria tal coisa naquele contexto. E hoje em dia, se tu vai traduzir, aquilo ali é outro contexto que tu coloca, até porque tu vai colocar o teu, né, da tua muitas vezes a gente acaba influenciando o seu momento atual, né? E aí tu já não utiliza a semântica da forma correta, tu não pega a língua na época que foi falada naquele momento, tu utiliza tua visão de agora. Então já dá complicações. Aí dali a pouco tu pode utilizar isso de, não, mas isso aqui foi traduzido errado, esse mapa que levava um tesouro, esse livro que rege um país, e ele foi feito de tradução errada, que uma letrinha ali, uma palavra mudou todo o sentido. Já dá para fazer um mistério em cima daquilo, até para usar para mensagens decifradas, criptografadas. Tu utiliza linguagens que tu vai trocando letras, coisas e criando uma nova, uma Uma nova nova forma mensagem, de uma nova comunicar, ideia. sim. Isso. Tanto que quando eu fiz um curso, eu sou cheio de fazer uns cursos meio nada a ver, mas quando eu fui fazer um curso Não, de tudo se princípios de. conecta. Tudo se conecta, no final das contas vira vídeo. É, mas eu fiz um curso de introdução à mitologia, especificamente greco-romana, e uma dos módulos era o estudo da Odisseia e da Ilíada. Uhum. Nossa, E é livrinho legal porque difícil de assim, ler. difícil pra caramba. E assim, quando o professor falava assim, gente, esse aqui é o texto traduzido do grego antigo para o inglês, mais aceito pela academia hoje. Então, assim, existe o tradutor famoso que é condecorado por ABCD. Então, assim, vocês vão encontrar muitos Odisseias, muitas Ilíadas por aí. Mas, atualmente, o tradutor mais reconhecido é esse cara aqui, que 15 anos atrás era outra pessoa, que vai ganhando, assim. Então, ainda mais um grego que não é falado nem pelos próprios gregos hoje em dia. Sim, essas Então, mudanças assim são bem complicadas, ainda mais que nossa escrita não é muito recente, mas até hoje, para vão traduzir alguns hierógrafos, eles tem que buscar, né, interpretações. Isso aqui era de tal jeito para esse aqui, então tem coisas que ainda não são totalmente entendidas. Algumas coisas foram traduzidas, outras não. Então, as mudanças que são feitas, e tem coisas que não eram registradas, né? Que nem a gente diz, a parte escrita é meio recente, então tem coisa que se perde até com as invasões e tal, né? Queimar bibliotecas. Tem coisas que tu, infelizmente, se perde, e aí tu tem que tentar achar umas traduções mais fiéis possíveis, mas nem sempre é possível, né, chegar nisso. E aí acaba se instaurando. Esse aqui é válido, né, para um trabalho acadêmico, que nem a gente estava comentando também de alguns sites. Eu pego olha, gente, quer tacar no Google ali, pegar um Infoscola, pegar um Wikipédia, é válido, dá para tu ler, dá para tu ter um panorama. Só que, claro, depende do que tu vai, onde tu vai colocar essas informações, aí tu tem que ter um outro embasamento, umas outras pessoas aí que tenham mais base, né, intelectual para te dar respaldo. Que daí a academia, o local que tu está inserido vai entender que aquilo ali é válido ou não. A gente está imerso nisso, não adianta. É cultural, temos que aceitar. Algumas coisas fazem sentido, outras não, mas daí isso vai sendo discutido ao longo e já não tem a ver com RPG, mas
pode ser Mas tem a ver colocado com no meio. discussão de criação de mundo que você pode trazer Pode ser para colocado no discussão meio. interna. Ixi, Dá para colocar aí uma faculdade no seu mundo que o por que não, pessoal. né? Tem vários tipos de. É que eu não entendo muito, né? Mas tem vários tipos de jogo, né? Eu só entendo o D&D quinta edição, que é o que eu jogo. Mas tem vários tipos, né? Que eu acho que até eu tenho uma amiga minha que ela joga vampiro. Não sei dizer muito bem, mas eu sei que é muito mais interpretação, né? Então eu acho que isso é para qualquer tipo de. Não sei como se chamam, tipos de jogatina de RPG, tu consegue inserir essa linguagem no meio, fazer as adaptações necessárias para cada tipo de mundo. Tem as suas características próprias, né? Então isso aí tu sabe falar melhor que eu só. Eu mal entendo do quinta edição. Mas se entende de linguagem que é o importante. E é aquela Obrigada. questão. Você Por vai, isso que você eu vai gosto de aos ti. poucos jogando, daqui a pouco a gente. Daqui a pouco vai abrir uma mesa de qualquer coisa, a gente vai jogando. Ah, vai ter Mago Ascensão. Nunca joguei. Não, pois é, Ah, eu tava vendo o beleza, Domado joga. ali, né? Tentando entender como é que funciona essa outra visão de formas de dado, de ajudar, de mundo. Mas é legal porque tu vai ver no Domado, por exemplo, o pessoal deve estar. Quem não sabe, procure, que é muito abaixo do oceano. Eles têm todo uma vibe cyber, né? Steampunk. Então, tanto que a gente. Quem tem a live lá que os chincheleiros jogaram, que é legal que pega essas características de fala, né? Um personagem que era. Tinha um sotaque, eu acho que era pro lado árabe, um outro era um sotaque germânico, então eles pegaram a linguagem e colocaram no sistema steampunk ali para fazer a característica dos jogos deles. Então, você, criador de mundo, caso não queira trabalhar muito a fundo nessa questão da linguagem realmente profunda, hardcore, vou escrever as regras gramaticais, ortografia, tons, estipulação de áudio, e sei lá o que, mas queira dar um pouquinho de profundidade, jogue um sotaque, um trejeito, uma forma, uma palavra, um som, uma regionalidade, um ritmo, um gingado, porque isso dá um volume e uma questão de pertencimento muito grande para o seu grupo e para grupos que vão interagir com o seu personagem ou com os seus jogadores da forma. Por que a gente acha tão legal quando o mestre cria vozinhas? Exato. Porque parece que aquele personagem tá vivo na sua frente. É verdade, tu consegue imaginar aquele NPC muito mais real do que se faz só. Até tu consegue distinguir quem é o NPC que tu tava falando mesmo. Ah, é o fulano que tem um sotaque mineiro. Ou é o fulano que tem um sotaque mais puxado pro interior. Às vezes tu nem lembra do nome do personagem que o mestre falou já no início da mesa, mas tu lembra do sotaque e é aquele lá por causa do tipo de voz que o mestre tá colocando no personagem dele ali, né? Então é essencial. Sim, exatamente. Tanto que uma vez meu irmão, quando começou a mestrar, falou assim: Ah, Rafa, me dá umas dicas aí do que dá pra fazer. Aí eu falei assim: Olha, quer deixar os seus NPCs lembráveis? Coloque trejeitos, coloque manias que vai fazer com que a galera lembre. Acabou a sessão, acho que foi um one shot, duas sessõezinhas, foi algo rapidinho que ele mandou. Que quando acabou a mesa, a galera falou assim: Nossa, eu tive pesadelos com o NPC X por causa da maneira que ele falava. Porque toda vez que alguém falava assim, não, porque tal pessoa, aí o X falava, o grande tal pessoa. Sempre ele gostava de corrigir as Tu já pessoas que fica tem que esperando que falar. vai vir aquilo ali, né? Tanto que toda vez que a gente ia falar dele, virava meio que um Voldemort. O que não deve Porque ser nomeado. o que não deve ser nomeado, Boa. porque a gente tinha a impressão de que qualquer momento ele ia aparecer no meio de um bueiro e falar, o grande sei lá o quê. Você fica. Porque RPG é isso, né? Quando eu comecei a jogar, eu vou puxar a brasa para
para minha mesa, o pessoal é muito legal, sabe? A gente começou em uma mesa gigante, porque fui pedindo, entra aí, não sei o que, a gente jogava entre 9 pessoas, pasme. Imagina o turno como não demorava. Imagina uma batalha, que intenso Mas que o, é o negócio. o roleplay era muito legal. Tipo, não era, era cansativo, mas era um cansativo bom, porque era tão divertido. E aí o mestre sempre perguntava o que vocês acharam da mesa. Ainda mais que eu acho que tinham. Éramos em 3 novos. Aí a gente dizia, nossa, tô gostando, tá me conquistando, né? Porque a gente não era só as regrinhas que a gente estava muito preocupado em fazer certo, em não esquecer de ter que dizer que vai rolar com isso, que vai rolar com aquilo, mas a gente estava se divertindo fazendo aquilo, mesmo esquecendo às vezes de avisar o mestre que tinha que ser com vantagem, mesmo esquecendo de usar uma magia X que tu tinha, tu se divertiu fazendo aquele personagem, sabe? Jogando aquela mesa. Que eu acho que o que encanta no RPG para mim é isso. É a diversão, a troca que tu tem com as pessoas que tu tá jogando. Se não vou ir pra mesa para me estressar. Se eu for jogar uma mesa para me estressar, já não quero mais. Eu acho que tudo que tá dentro do repertório do RPG tem que ser para trazer uma diversão para a mesa, trazer um mistério, trazer uma vontade de jogar, mas tem que ser divertido acima de qualquer coisa. Então, pessoal, né? Já estamos aqui já há bastante tempo. Se a gente Que for deixar os nada! bagulho rolar, a gente vai embora num episódio, uma live de 5 horas, né? Mas, principalmente quando eu quis trazer a Ana aqui, foi mais para a gente discutir um pouquinho sobre a questão de mindset e formas diferentes de você abordar a linguagem em diversos pontos. Obviamente, com o passar das semanas, eu vou trazendo outros episódios com mais práticos para a gente, sim. A Ana vai aparecer também em alguns episódios, trazendo uma dica ou outra mais focada acadêmica, mais da área dela, que vai com certeza complementar. Então, esse objetivo desse episódio, dessa conversa, mais para apresentar essa pessoa maravilhosa aqui, que ela vai Para que aparecer eles mais vão vezes aí. acreditar. Para que eles vão Então, mas acreditar. tem que fazer um marketing aqui para dar views. Tá certo, é verdade, pessoal. E assim, eu só tô dando um gostinho do que é a linguagem, porque é muito mais deliciosa que isso. Né? E com certeza a gente vai trazendo muitas coisas. Um dia, quem sabe, a gente não faz uma live criando uma linguagem fantástica e a Ana tá junto aí pra gente fazer um Olha negócio aí da hora, mesmo, hein? te Que eu tô mete. devendo uma continuação da live que eu fiz da última vez, então quem sabe a gente não Promessas, faz uma promessas. promessa, mas eu cumpro. Posso demorar um Cobrem, mês. pessoal, cobrem dele. Comentem todos os vídeos. E aquela promessa da live e tal. Sim, ainda mais agora que eu comprei o Incarnate Premium, agora dá pra fazer mais coisas. Mas Olha que coisa incrível. olha aí. Tá. É, não, Agora vai sair. não, eu ganhei de presente. A É, gente não conta esses detalhes. não é detalhes, detalhes. Então, Detalhes pessoal, era técnicos. isso, né? Ana, novamente, obrigado muito por ter aceitado o Obrigada convite, foi também. muito legal. Perdão aí se eu te interrompi na fala. Espero que na edição fique melhor. Ah, a gente faz mágicas. Muito bem. Então, pessoal, né? Fiquem aí, então não deixe de deixar like, se inscrever, deixe nos comentários algumas línguas que vocês criaram, se tem algumas palavras ou trejeitos mais específicos das algumas criações de vocês, que a gente vai discutindo e juntando em material, a gente não faz um review crítico aí também. Então Olha fique aí. aí. Por favor, me Quantas coisas elogiem, podemos gente. fazer? Né? Vamos lá, gente, que eu preciso ter motivos para chamar a Ana. Se não tiver, não Senão eu tem fico porquê. chateada. Então, Sou, poxa vida, ela gostou tanto. gostei. Gosto de falar de linguagem, entendeu? Por favor, gostem também. É uma coisa muito legal. Se interessem, vão atrás, leiam os livros, que eu sou dessas que defende o ponto, então eu peço, por favor, leiam. Os autores que ela citou vão estar aqui na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, obviamente, a Indiquem gente não livros fala para qualquer nós coisa. também, né? Poxa, Sim, vamos claro, se trocar você. ideia aqui no. Exato, se você achou algum livro de Conlang em português ou em inglês aí que você achou, puxa, esse aqui é legal, né? Por que não? Se eu já tiver esse livro, a gente faz um
um episódio mais focado nele, a gente faz bastante coisinhas, porque o importante é a gente criar mundos maravilhosos. Usem a voz das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu! Eu adoro essa frase.